protestos contra o conflito no Oriente Médio. A gente chama agora o nosso correspondente de Washington, Eliseu Caetano. Eliseu, boa tarde para você. Aí vocês devem estar com 1 horinha a menos, 2 horas a menos. Bem-vindo, como sempre, aqui à Jovem Pan. Quais são as últimas informações? Protestos nos arredores da Casa Branca, é isso? Oi, Thiago, muito boa tarde para você, bom dia para quem nos acompanha no exterior aqui em Washington DC. Agora são 11 horas da manhã, a temperatura está ali na casa dos 10, 12 graus Celsius, portanto friozinho chegando por aqui. Mas olha, Thiago, não se engane, o clima de aparente tranquilidade aqui na porta da Casa Branca não é nada parecido com o clima lá dentro, viu? Muitas autoridades se reúnem nesse momento e aguardam os resultados de mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que acontece daqui a pouquinho lá em Nova York. Mas antes da gente falar dessa reunião que acontece lá na ONU, aqui daqui a pouquinho deve ser palco de mais uma manifestação. Daqui a 1 hora, mais ou menos, está marcada aí uma manifestação pró-Israel. E o receio das autoridades, o receio da polícia aqui de Washington DC é que haja um confronto entre manifestantes, uma vez que também está marcado para acontecer daqui a 1 hora um protesto pró-Palestina nas circunvizinhanças, ou seja, a polícia agora trabalha para evitar o encontro desses manifestantes aqui na porta da Casa Branca. E aí esse clima que a gente vê de pessoas dançando, muitos turistas e tal, aqui ao entorno, por detrás da câmera, a gente consegue ver que tem muitas cercas, tem uma parte de concreto também impedindo. A segurança policial foi reforçada também, como a gente pode ver. Quem mora aqui em Washington, quem consegue vir aqui de vez em quando, visitar, percebe que a movimentação é de fato diferente. Lá dentro as autoridades estão, nesse momento, esperando essas reuniões do Conselho de Segurança da ONU. Essas no plural, viu, Thiago? Porque daqui a pouquinho, daqui a 5, 10 minutos no máximo, começa lá na ONU em Nova York uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que é presidido esse mês pelo Brasil, como a gente tem falado sempre aqui na programação da Jovem Pan News, que vai discutir a questão da guerra Ucrânia versus Rússia, que ainda não acabou, apesar de todos os holofotes ainda estarem nesse momento focados nessa outra guerra que acontece no mundo simultaneamente, que é Israel e Palestina. Então, daqui a pouquinho começa lá no Conselho de Segurança da ONU uma reunião para discutir a questão da guerra Rússia e Ucrânia, e de tarde, às 3 horas da tarde pelo horário local, portanto 4 horas da tarde pelo horário de Brasília, aí sim o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, vai comandar uma outra reunião, a segunda do dia, para discutir o tema da guerra israelo-palestina, viu? De acordo com uma nota divulgada ainda há pouco pelo Itamaraty, na pauta dessa segunda reunião das 3 horas da tarde, que vai discutir a questão israelo-palestina, a situação humanitária na faixa de Gaza vai ser levantada, a questão das ameaças à segurança e também à paz mundial e os desdobramentos desse conflito no Oriente Médio em outros países do mundo. E por isso as autoridades aqui da Casa Branca estão bem apreensivas e ansiosas para saber se os países vão de fato assinar ou não essa carta e o que vai acontecer de fato depois dessa reunião, se algumas atitudes e decisões tomadas lá vão de fato acontecer, vão de fato repercutir, reverberar na vida real. O que a gente sabe também é que a ONU tem sido vista com certo descrédito pela comunidade global por não conseguir impedir guerras como essas duas que acontecem ao mesmo tempo. Então há uma certa apreensão com relação às decisões que vão ser tomadas e também uma certa apreensão com relação à palavra ONU, né? Será que a ONU neste momento vai conseguir fazer o papel dela, que é levar paz, que é levar calma a boa parte do mundo? É uma outra questão também que a Casa Branca acompanha bem de perto. Inclusive, o Austin Lloyd, que é um secretário de Estado dos Estados Unidos, está em Israel, está acompanhando de perto, in loco, a guerra lá, e a gente ao longo do dia vai acompanhando também o que está acontecendo lá em Israel, especialmente na faixa de Gaza, e vai atualizando a você que acompanha aqui a programação da Jovem Pan News. Assim que a manifestação começar aqui, a gente volta a falar ao vivo, viu, Thiago?
Eliseu, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você falou sobre a ONU, né? Há uma polêmica muito grande, e isso também reverbera aqui no Brasil, que a ONU não classifica o Hamas como um grupo terrorista. E o governo brasileiro segue esse entendimento. Então, há muitas críticas em relação a isso. Como é que a imprensa americana, que é de um país aliado histórico de Israel, vem tratando esse assunto também, Eliseu? Tiago, aqui nos Estados Unidos a gente percebe que a imprensa ela trata o Hamas como uma organização terrorista. Inclusive, em todas as aspas, em todas as frases ditas por todas as autoridades americanas, desde o presidente Joe Biden até o secretário de Estado Austin Lloyd, que está lá em Israel, é muito claro, é muito evidente que o governo norte-americano vê o Hamas como uma associação terrorista, uma das mais perigosas do mundo, inclusive, de acordo com eles. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, inclusive, emitiu uma nota explicando, né, por que o Brasil não trata o Hamas como uma associação terrorista, e explicou também nessa nota que o Brasil segue a resolução da ONU, segue a carta da ONU e, portanto, o nosso país não vê o Hamas como uma organização terrorista. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, tem sido muito questionado pela imprensa brasileira aqui nos Estados Unidos e também pela imprensa mundial, uma vez que ele está no comando do Conselho de Segurança da ONU, que esse mês, como eu disse, é presidido pelo Brasil. É um conselho rotativo, a cada mês um país participante preside. Esse mês é o mês que o Brasil está lá e há uma forte expectativa, né, de mudanças na visão, no olhar, e não apenas da comunidade brasileira, mas da comunidade internacional e a imprensa do mundo inteiro, repito, não apenas brasileira, viu? Tem cobrado o Brasil lá na ONU, através das nossas autoridades aqui expatriadas nos Estados Unidos, por um posicionamento mais próximo daquele que a comunidade internacional deseja, talvez um pouco mais próximo daquilo que também é dito aqui pela Casa Branca, pelas autoridades dos Estados Unidos e de tantos os outros países que reconhecem o Hamas como uma organização terrorista. A gente vai acompanhar também, viu, Tiago, essa reunião que vai acontecer às 3 horas da tarde pelo horário local lá em Nova York, lá na sede da ONU. Muitos colegas jornalistas já estão lá para cobrir essa reunião do Conselho de Segurança, que deve trazer respostas como essas, né? Qual será o posicionamento do Brasil enquanto presidente do Conselho de Segurança da ONU e se isso vai de alguma forma mudar ou não o posicionamento do Brasil enquanto país também membro da comunidade internacional, da comunidade global, porque a gente entende que o Brasil não pode ter dois posicionamentos diferentes com relação ao mesmo assunto. Então, há todo um cuidado por parte do Ministério das Relações Exteriores com relação a isso, há um cuidado todo especial também por parte da Presidência da República, por parte do presidente Lula, para que esses discursos estejam de fato alinhados e que o Brasil, Tiago e a audiência da Jovem Pan, de fato consiga fazer a diferença enquanto líder do Conselho de Segurança da ONU, que anda tão desacreditado, não apenas aí no Brasil, repito, mas em boa parte do mundo. A ONU tem sido alvo de duras críticas por parte da imprensa e da sociedade civil na busca por respostas e, principalmente, nesse momento, na busca pela paz, Tiago. Paz essa que parece estar longe do fim, visto que nesse momento temos duas guerras acontecendo simultaneamente no mundo, né? A guerra da Rússia contra a Ucrânia e a guerra israelo-palestina lá no Oriente Médio. Eu volto ao estúdio. É isso. Eliseu Caetano, nosso microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. Você que está em Washington, volte a qualquer momento com todas as informações. Bom trabalho para você.